o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A fila do INSS continua crescendo e em todo o Brasil, pelo menos 1.263.000 pessoas esperam resposta aos pedidos de auxílios e aposentadorias. Outra fila que também cresce tem 1.054.000 pessoas aguardando uma perícia médica para receber ou manter benefícios. O Ministério da Previdência Social, diante de todo esse sofrimento, aposta no pagamento de bônus aos médicos do INSS para ampliar o número de atendimentos e diminuir a fila de quem precisa de uma perícia. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O Ministério da Previdência Social vai apostar no pagamento de bônus aos peritos como a principal meta de 2023 para reduzir a fila de mais de 1.054.000 pessoas que aguardam a realização de um exame médico para receber benefícios. O pagamento do bônus aos peritos será regulamentado por meio de uma medida provisória, que, segundo o ministro Carlos Lupe, deve ser publicada ao longo da semana. O quadro reduzido de médicos peritos e a crescente demanda com os novos pedidos de benefícios que exigem a realização do exame para manutenção ou concessão de aposentadorias e auxílios fazem aumentar a cada dia a fila do INSS. Os dados do Ministério da Previdência apontam que, ao final do mês de abril, 1.054.792 pessoas aguardavam o chamado para a perícia. Em dezembro de 2022, a fila tinha 930.000 pessoas para o exame médico. Além dessa multidão que aguarda a convocação para a perícia, o INSS também tem outra fila de 1.263.810 pessoas com pedidos de benefícios, aposentadorias, pensão, salário maternidade, BPC e auxílio acidente. Desse contingente, 91.645 pessoas estão no Ceará. Os números do Ministério da Previdência Social apontam ainda que o tempo médio nacional de espera para a realização da perícia é de 58 dias. Em Tocantins, esta é a mais longeva espera, 198 dias, vindo em seguida do Amazonas com 187, Sergipe com 176. O estado com menos tempo de espera é Roraima, com apenas 13 dias, ficando neste mesmo patamar o estado do Acre. O Ceará registra um tempo médio de 141 dias para as perícias serem realizadas. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. As filas, jornalista Beto Almeida, no INSS prolongam a angústia e o sofrimento de beneficiários e segurados. Esses números trazidos pelo Sátiro Salles são os mais atualizados, os mais recentes. De um lado, 1.263.000 pessoas que esperam a resposta aos pedidos de benefícios. E paralela a essa fila, tem outra de 1.054.000 pessoas esperando a realização de uma perícia. São situações que nós estamos repetindo aqui com muita frequência ao longo dos últimos anos. Esses números não são realidade apenas do atual momento, mas mostra aí, Beto Almeida, o descaso completo da Previdência Social, independente de governo, com os segurados e os beneficiários. Beneficiários, gente que precisa receber um auxílio ou uma aposentadoria porque tem como única renda a fonte do INSS. Pessoas que precisam realizar uma perícia médica, seja para pedir o BPC, benefício de prestação continuada, ou realizar a perícia para saber se já pode retornar ao trabalho ou receber o auxílio acidente. São dificuldades enfrentadas por quem está nessa longa fila e o INSS, o Ministério da Previdência Social, sinaliza agora que poderá pagar o bônus para os médicos peritos que se dispuserem a encarar mais uma jornada de trabalho para ampliar o número de perícias a cada dia e diminuir esta fila. Durante a semana teremos desdobramentos sobre essa situação, porque deve chegar ao Congresso
Congresso Nacional ou ser publicada no Diário Oficial da União uma medida provisória disciplinando o pagamento dos bônus aos médicos peritos de todo o Brasil. 1.054.000 pessoas esperando um simples exame médico para continuar recebendo o benefício ou ter essa autorização para voltar ao trabalho. Quanto sofrimento, quanto descaso com quem depende da Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, a gente costuma ter memória curta, né, Luzenor? Inclusive para as coisas boas, mas também para as coisas ruins. E a gente não pode esquecer, por exemplo, primeiro, que essa questão das filas para concessão de benefícios ou até revisão mesmo de auxílio-doença, auxílio-acidente e de direitos já clássicos como a questão do auxílio-maternidade, eles esbarram na falta de peritos médicos do INSS, falta de pessoal. Esse é o problema clássico da Previdência e todos nós sabemos disso. Tanto é que eu estou falando que a nossa memória é curta, porque eu estava aqui resgatando exatamente esta informação e eu me lembrei, Luzenor, fui atrás porque estava lembrado que houve uma medida provisória do governo passado, lá no mais ou menos de 2022, exatamente diante dessa dificuldade de os médicos peritos darem conta de tantas demandas por auxílios, pelas perícias para quem tem de auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade. O que aconteceu? Ele simplesmente, Luzenor, estava dispensando a revisão para conceder esses benefícios, fazendo a análise apenas da documentação pura, sem a necessidade de um exame pericial. Você pode perguntar, e os ouvintes também, mas isso não é ilegal? Não é uma forma de você, de repente, até abrir um espaço aí, dar uma brecha para irregularidades? Sem dúvida que é, porque o ideal é que haja médicos peritos suficientes para fazer esse atendimento à população dentro do prazo adequado. Mas quando não tem, Luzenor, quem paga a conta é sempre a população? Você viu aí nos números trazidos pelo Sátiro Salles que no Ceará a espera para a realização de uma perícia chega a 141 dias. É uma longa espera, porque nesse período, Beto Almeida, 141 dias são quase 5 meses. E alguém precisa pagar as contas aí, né, Luzenor? Precisa pagar as contas e muita gente depende exclusivamente do aval do INSS, que só pode ser dado após a perícia médica para receber um BPC, para receber um auxílio acidente ou para ter uma aposentadoria por invalidez. E quando você fala e resgata de forma prudente esses dados sobre o histórico do INSS em relação ao quadro de pessoal, não adianta falar que essa fila vai continuar, vai ser congelada, porque o INSS não tem quadro de pessoal. Não tem. Não tem, e a cada dia surge mais, aumenta ainda mais o número de pedidos de benefícios e também de demanda por perícias. Então, o INSS precisa pensar, agir, o governo federal precisa agir a curto, médio e longo prazo para repor o quadro de pessoal, dar agilidade na resposta a quem tanto precisa e a quem também continua contribuindo e pagando a Previdência Social Pública Brasileira. E aí, Luzenor, como você falou bem, a curto prazo, essa pode ser uma saída anunciada de pagar, né, bônus para os médicos peritos, ou, quem sabe, até muito mais eficiente, fosse de fato facilitar, Luzenor, a análise da documentação pura, sem a necessidade de exame pericial, como foi adotado pelo governo passado. Aí sim, se cria uma agilidade para que o trabalhador não pague por essa conta, por essa falta de médico peritos. A outra, que é de médio e mais longo prazo, mas também tem um olhar mais curto agora, que é pensar logo na realização de um concurso público para repor essas carências profissionais que estão hoje na Previdência Social. Não é possível que a gente entre governo, saia governo e a gente continue batendo na mesma tecla, que o INSS tem hoje servidores que estão já num quadro de idade avançada, de pessoas que estão já se aposentando e que não está sendo feita a reposição de quadros. Para
acrescentar e encerrar esse assunto, dizer também que no âmbito da Previdência Social tenha estudos para a implantação da perícia virtual, que poderia mudar também essa agenda de angústia. Estava nessa medida provisória, inclusive do governo passado, você sabe disso. Pois é, Beto, não funcionou porque tivemos questionamentos. Porque os médicos peritos questionaram, se sentiram exatamente atingidos e disseram que iam, inclusive, recorrer à justiça, porque aí, no caso, é como se tirasse deles uma atribuição que é típica da atividade.